Hoje me estudar a primeira lição da revista, o segundo trimestre, aí a palavra do Senhor diz assim: Abraão, seu chamado e a sua jornada de fé. Aí o texto áureo diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrares. Está lá em Gênesis 12, o versículo 1. Daí a verdade prática diz assim: o chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência e estrita fé e perseverança. Aí a nossa leitura bíblica em classe está lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 9. Daí eu vou ler o primeiro, daí os irmãos podem continuar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 70 anos, E tomou Abraão a Sara, Sarai, e a Ló, filho de Zebedeu, e as almas que lhes Sarai, saíram para terra de Canaã, e vieram. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. que apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E ficou ali o altar ao Senhor, e lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha, para a banda do oriente de Betel, e ficou a sua terra, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda. Vamos orar mais uma vez, e daí eu passo para o irmão Nilson, que vai ministrar a lição. Grandioso Deus e soberano Pai, graça te damos, meu Senhor, por esse momento que estamos na tua presença, na tua casa. Abençoa teus filhos, tuas filhas que estão aqui nesse lugar, a ouvir a tua palavra, meu Senhor. Oh Pai, eu entrego essas palavras no teu santo e bendito nome. Abençoa o teu filho que vai ministrar a tua palavra nessa noite. Usa teu servo poderosamente nas tuas mãos. Oh Pai, eu entrego tudo em tuas mãos. Amém. O salve dos irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar seus assentos. Eu glorifico a Deus pela essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Estamos em pouco, mas o importante é que você veio e creio que Deus está aqui conosco nesta noite. Amém, irmãos? Seus passos não serão em vão. Estamos aqui para aprender mais com o mestre que fala do legado de Abraão, Isaac e Jacó. Essas três figuras maravilhosas que Deus revelou para que possamos prosseguir nos seus passos, mesmo sendo eles pecadores,
mas deixou um legado de espiritualidade muito, né, glorioso para cada um de nós. Amém, irmãos? A primeira lição fala de Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Na introdução, diz assim: neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que ele não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abrão, cujo significado é Pai exaltado, depois de um tempo tendo o seu caráter forjado pelo Senhor, teve o seu nome mudado para Abraão, que significa Pai da multidão das nações. Então, Deus, ele escolheu Abraão diante da sua parentela, né? Onde Abraão morava, existia muita idolatria, né? Mas Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. Mesmo naquela onde ele habitava, o seu pai era idólatra, mesmo assim ele conhecia o coração de Abraão. Então ele fez um convite e uma promessa para Abraão. Uma promessa gloriosa que Abraão ele ouviu e não questionou a Deus. Se fosse o irmão Nilson, né, eu vou fazer o que lá? O que é que tem de bom? Eu questionava, né? Porque você não vai sair de um lugar sem saber por onde, né, vai pisar e o que é que você vai encontrar de lá de bom. Mas ele não questionou a Deus. Ele ouviu a voz de Deus e prosseguiu. Por isso que é glorioso quando nossos ouvidos estão atentos à voz do Espírito Santo, né? Quando nós temos os nossos ouvidos atentos, e quando Deus revela algo para nós, e Ele dá uma direção, evidentemente que a gente não vai errar o alvo, né? Porque Deus está conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Primeiro tópico. Diz assim: Deus chama Abrão. A fé de Abrão diante do chamado. Deus chamou Abrão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio da sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência e restrita. Veja, três coisas que a gente vê aqui como Abraão ele ouviu a voz de Deus, né? Primeiro, ele obedeceu, né? Segundo, ele confiou. Terceiro, ele não questionou a Deus. Ele só fez ouvir e prosseguir. O que aprendemos com isso, irmãos? Aprendemos que devemos sempre, antes de tomar direção de qualquer coisa, de tomar uma posição ou uma decisão, consultar Deus. Nós que somos escolhidos, não damos de forma alguma. Nós só temos o dono. Quem é o dono?
Deus, né? Foi Ele que nos criou. É Ele que, hoje, antigamente, quando a gente não conhecia a palavra da verdade, andávamos de forma, pensava e agia. Mas hoje não, somos diferentes. Hoje, para que tomamos a posição, precisamos consultar a Deus. Para que não tomamos um caminho errado e depois vir de volta, que é muito difícil, né? Quando você toma uma posição errada e Deus não está nessa direção, grande é o sofrimento. Para você voltar, grande é o estreito. Então Abraão, ele ouviu a voz de Deus e foi, e seguiu firmemente. Hoje, continuando, né? Hoje, estamos habituados a confiar em tecnologia como GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. Então Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mas naquela época existia uma ciência, né? Muitos eram inteligentes, o povo, ele tomava uma posição ou um plantio, alguma coisa que fosse plantar, através das estrelas, do sol. Então, Abraão, ele também não estava tão, né, assim, desprovido de algo. Ele tinha uma posição, primeiro, ouviu a voz de Deus. E também ele tinha um conhecimento, né? Eu creio que tem um conhecimento também a respeito das estrelas, do sol. E ele só ouviu e disse, não, mas eu vou pegar essa posição aqui e vou prosseguir. Porque naquela época existia, o povo plantava, né? Pelas estações, pela lua nova, pela lua cheia, enfim, eles tomavam uma direção. Assim como um exemplo, os magos, quando foram encontrar Jesus, ele seguiu as estrelas, né? Até para chegar onde Jesus nasceu. Então, os astros, naquela época, era muito comum. O pessoal tomava uma posição devido aos astros. Então, os magos, para chegar onde Jesus nasceu, ele seguiu o quê? Deu um sinal das estrelas. Amém? Então, Abraão, ele não só ouviu a voz do Senhor, mas também ele seguiu alguns parâmetros para chegar à terra prometida. Amém? Vocês não estão entendendo? Se guardou a dúvida, e o nosso professor e teólogo, né? Bom, e aí vocês podem tirar tudo. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1.2, a promessa para Abrão. A promessa feita a Abrão não alcançaria somente a ele, mas incluía toda a humanidade. O que Deus prometeu, o patriarca, marcaria a sua história e a de seus descendentes até o dia de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com os que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. É verdade, né, irmão? A promessa que Deus fez a Abraão foi tão grande, nem ele mesmo teve a proporção
dessa promessa. Para você ter uma ideia, a promessa foi tão grande que nem Abraão conseguiu ver a promessa que era tão grande, nem a sua descendência. E foi Isaac e Jacó. Não conseguiram a promessa tão grande. Vou explicar aos irmãos por quê. Que eles não conseguiram ver. Ele ouviu as promessas de Deus, teve fé, mas não alcançou a promessa de Deus. O que foram essas promessas? O Messias, né? O nascimento de Jesus, né? O Redentor. Deus, quando prometeu a Abraão, a promessa que ele fala aqui, diz assim, a promessa para Abraão, a promessa feita a Abraão não alcançaram somente ele, mas incluiu toda a humanidade. Então, quando Deus fez essa promessa a toda a humanidade, que ele seria o pai das nações, ele falou de quê? Do plano da redenção. Ele falava aqui, no caso de Jesus Cristo, porque a promessa não só foi para Israel, mas foi toda nação do mundo. Jesus, quando veio, não veio só para Israel, veio para todos que nele creem, todo mundo. Então essa promessa foi tão grande que Abraão ele alcançou pela fé, mas não viu verdadeiramente que ia tão grande, e até hoje o seu nome está escrito, né? Mas ele não viu, alcançou a promessa de ver o Messias. Então essa promessa que Deus fez foi impressionante, irradiante, né? Uma coisa sobrenatural, porque foi muito profunda a promessa que Deus fez a Abraão, para chegar até hoje. E ele foi firme até a sua descendência, crendo que Deus estava com ele. Mas a promessa que Deus fez não era só para Abraão e outras nações, no caso Israel, mas não foi feito para toda a humanidade essa promessa. Essa promessa gloriosa. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Amado, você pode ter recebido a promessa. Às vezes ficamos inquietos. As coisas de Deus só acontecem no seu tempo. Se Deus prometeu que vai te abençoar, Ele vai abençoar, mas no seu tempo. Se prometeu que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Mas é preciso que perseverar em quê? Em oração. Não desistir do seu projeto, do seu propósito. Mas tudo há um tempo determinado para Deus. Amém? O importante é que não devemos desistir de orar e pedir a Deus. 1.3 As bênçãos de Deus para Abrão. O texto de Gênesis 12, versículo 1 a 3, nos mostra que o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação de israelita, quando Deus chamou Abrão, prometeu abençoá-lo grandemente. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que amam nele e nele coloca a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abrão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para
Abraão. Amado, isso aqui chama essa atenção aqui. Deus mudou o nome de Abraão. Todos que aquele que tem encontro com Deus, Deus muda a sua história e seu nome. Por quê, irmãos? Porque muitos viviam nas drogas, na prostituição, simplesmente que era drogado. Disse, não, hoje não, aquele não é um drogado, mas aquele é um crente, é um servo do Senhor. Já mudou o nome, porque teve um encontro com Deus. Assim como Jacó também teve encontro com Deus, o nome dele foi mudado para Israel, né? Israel. Então, todos aqueles que têm encontro com Deus tem que ter uma mudança, né, irmãos? Não só exterior, mas interior, principalmente. Tem que ter uma mudança para que todos vejam que você mudou e verdadeiramente você é um cristão, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Há uma diferença. Amém? Porque você teve verdadeiramente um encontro com Deus. Assim como Abraão também, quando Deus teve encontro com ele, Deus mudou o nome dele. E verdadeiramente ele foi fiel até o fim. Glória a Deus. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. Quando ele estava com 99 anos, Deus mudou o seu nome para Abraão. Então, foi esse encontro maravilhoso, né? Que Deus fez mudar a sua vida e de toda a humanidade. Segundo tópico. Os irmãos têm alguma dúvida, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Segundo tópico. Obediência de Abraão a Deus. Atendendo o chamado como um homem de fé, Abraão atendeu o chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, segundo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia, como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, Abraão ele não tinha esse manual que a gente tem, que é a Bíblia, né? Mas ele fazia, ele agia de acordo com a sua capacidade de cria no Deus Todo-Poderoso. Então, ele não sabia dessa definição que é fé, mas agia segundo o seu coração, né? Creia no Deus Todo-Poderoso que mostrou o caminho de Canaã, ou seja, através da sua fé. Ele creu no Senhor, né? Ele creu, ouviu a voz de Deus e creu e saiu em direção à terra prometida. Sem saber, né, a definição como a gente tem aqui no manual, né? Hoje é tão fácil, tudo que você não tem aqui, busca na internet, mas tudo tem você querendo ter um conhecimento melhor, você tem os seus, tem as suas, a palavra certa mesmo, você tem opções, na verdade, né? Você tem opções de escolher. Amém? Glória a Deus. (2.2) Um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que o seu sobrinho Ló acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tinha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás, não apenas sua terra,
mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Em Gênesis capítulo 13, versículo 8, 9. Assim, Abrão saiu da Caldeia e em direção a uma terra escolhida por Deus. Tinha um cuidado, pois sempre que deixávamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem, né? Então, o que o escritor fala sobre isso aí? A saída de Ló para Abraão. Mesmo que Abraão levou o seu sobrinho com ele, né? A promessa era para Abraão, não para Ló. Mas mesmo assim ele levou o seu sobrinho. Só que na caminhada houve uma contenda com os pastores de Abraão, com os pastores de Ló, devido ao campo, que cada um tinha seus gados, seus animais, e o espaço era pequeno. E houve uma contenda. E daí Abraão chamou Ló e disse assim: olha, vamos tomar uma posição, vamos tomar uma direção. O lugar que tu escolher, ou para a direita ou para a esquerda, o que tu tomar a posição, nós fazemos. Então, se tu pegar para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló viu as campinas, né, muito lindo. E era perto de uma cidade profana, né, Sodoma e Gomorra. Mas ali a visão dele, né, e o cara vai escolher logo o que é bom, né? Aparentemente, às vezes são coisas, aparecem que são boas, mas no final são coisas ruins, né? Às vezes é caminho, mostra-se caminho bom, mas no final é caminho de morte. E assim o Ló, ele escolheu as campinas, lugar bonito, né? Coisa mais linda, né? Verdejante. E Abraão disse: não, eu vou para cá, para as colinas. Mas Abraão, ele escolheu a direção de Deus, que era para Canaã. E Ló escolheu o lado errado. A escolha, amados, a nossa vida é feita de escolha. Na proporção que tu escolhe, define o teu futuro. Que seja bom, que seja mal. Então Ló ele tomou a posição de ir para as Campinas, um lugar bonito, né? E Abraão foi para uma terra, né? Foi para um lugar que era montanha, mas há uma diferença. Não importa o lugar que tu esteja, mas se Deus é contigo, Deus vai te abençoar. Não importa o lugar que você esteja, Deus, ele vai te abençoar. Quando nós fazemos uma escolha correta, tudo prospera, irmão. Mas uma decisão errada, grande é o preço. Assim como Ló escolheu. Mas foi necessário tudo que acontecesse isso, porque a promessa não era para Ló. A promessa é para Abraão. Então Deus tem seus caminhos que às vezes não entendemos nem compreendemos. Então teve que haver uma coisa, né, para que Deus separasse Ló de Abraão. Porque a promessa era para Abraão, não para Ló. E Abraão seguiu na direção de Deus, que era para Canaã. Então, os irmãos já conhecem a história, que eu não vou entrar na história de Ló e Abraão, porque vai tomar muito tempo. E vamos para a lição, então. Então, é assim, a escolha é muito importante na nossa vida. A vida é cheia de escolha. Nós devemos escolher sempre que Deus esteja em primazia na nossa vida.
Uma escolha errada não só sofre você, mas toda a sua família. Mas louvamos a Deus, né, que Abraão, ele prosseguiu na direção de Deus. Amém? 2.3. Passagem por Arã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que ele definiu para nós. Antes de chegar a Canaã, o nome antigo da Palestina, as imagens do mar Mediterrâneo, Abrão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Certamente Deus queria forjar o seu caráter antes de sua chegada no destino. Então, Deus, ele tem o seu propósito. Às vezes Deus leva em determinado caminho que você não compreende nem entende. Mas às vezes é para forjar o nosso caráter, né, irmão? Moldar a nossa posição diante dele. Às vezes ficamos numa situação desconfortável, né? E a gente não sabe por quê, né? Acontece coisa que não era para. Só porque. Por que aconteceu isso comigo? Por que nesse momento que eu nem esperava? São coisas que tiram você da zona de conforto, né? E você não entende nem compreende. São coisas que faz você sofrer, chorar, e você não entende. Mas é Deus mudando o nosso caráter. Mudando a forma da gente viver, né? E com a circunstância da vida, nós já aprendemos, né? Porque em toda situação devemos tirar lição. Em toda situação, você tem que ver o que aconteceu e você fazer um levantamento. Eu aprendi algo de alguma coisa aí. Deus queria me ensinar algo naquilo aí. Aconteceu um fato mesmo, né? E comigo, Deus acho que. Eu acho não, é Deus mesmo, né? Provando meu a minha a paciência, né? O meu caráter, assim, porque o caso foi muito sério. Né? E se não fosse um daquele explosivo, grande ia ser o estrago, né? Então, Deus prova de todas as formas, né, irmão? E daí é uma lição, né? Às vezes somos explosivos e Deus, às vezes, faz com que alguém lhe confronte para ver verdadeiramente o que é que você vai fazer naquele momento ali, você já é confrontado, e o que é que você vai agir? Vai agir com sua própria força, vai pedir força a Deus, ou vai pegar na beca do cara, entendeu? Aí são situações que às vezes acontecem sair da zona de conforto. E daí você tem que ter o quê? Firmeza e pensar duas vezes antes de agir. Porque são situações que não estamos livres disso, de ser afrontado em qualquer momento. Então, devido a ter um temperamento segundo o caráter de Jesus. É fácil? Não, não é fácil, né, irmão? Você ser afrontado, você e sua família, você tem que, né, pedir graça e força a Deus para não fazer algo que não seja da vontade do Senhor. Então, são coisas que Deus, às vezes, deixa acontecer para que possamos ter firmeza e não fazer algo pela nossa carne, e sim deixar o Espírito, né, agir na nossa vida. Tem uma palavra de sabedoria no momento. Assim, Deus feito com Abraão. Primeiro ele passou por Arã, para Deus mudar o seu caráter, né, para chegar à terra prometida. Estou indo muito rápido, né, irmão? É importante, né? Ele é chamado hoje, pai da fé, né? Sim. E Deus
bem, bem, Abraão, e através dele não só vai se gerar com o mas nós hoje, como irmãos, seguidores dessa fé em Deus, a gente tem Abraão como nosso pai, né? Sim, é da fé. Deus fala que o projeto, na verdade, nem ele entendia o Sim. tamanho, né? Dimensão, né? Dimensão. E é um homem que, na verdade, foi mistério final, avançado em dias de idade, para desistir, né? E aí Deus veio com essa promessa e Deus sustenta essa promessa até o momento que ela vai se cumprir ali. E outro aspecto importante da promessa, né, a gente tem aquela coisa de que a promessa eu tenho que ver acontecer. Sim. E a gente pensa que tudo que Deus tem para nós se reflete na nossa vida. Né? Mas os escritores hebreus, que vai dizer, se não me engano, que esses homens morreram, eles pereceram sem ver a promessa. Isso mesmo. Melhor que Deus tinha, lógico, eles viram muitas coisas. No começo do primeiro parcial, eles viram. Mas eles não puderam nem sonhar. Só a eternidade vai revelar para eles o que Deus fez depois que eles já tinham deixado isso. Isso é uma prova para nós de que o nosso Deus é Deus que vai além das nossas expectativas. Verdade. Geralmente a gente pensa na nossa vida e os poucos anos que a gente vive, né? Mas, na verdade, a vida e o legado de quem vive com Deus é por eternidade. Os frutos a gente não conhece. Hoje a gente vê os irmãos conversando, aí você vai ver uma pessoa que se tornou companheiro, ganhador de alma, você vai ver, essa pessoa foi, me converti ao Evangelho e passei a exercer o ministério através do livro. O escritor não morreu, não sei como, mas Deus usou ele para escrever o livro. A instrumentalização dele alcançou pessoas que ele nem sabia. Foram grandes ganhadores de alma. Isso é parte dele, ele tem parte disso. Então, isso é glorioso, é para nós os animais. Né? Na verdade, a gente tem missão e a gente pode alcançar da parte de Deus, estando em Deus. Né? Sim. Deus pode fazer através da nossa vida. E a proporção que Deus fez a promessa a Abraão, ele jamais compreendia, ele não entendeu no momento, ele não entendeu. Ele disse, olha, tu vai ser um pai de muitas nações, né? E os filhos a tua herança, os herdeiros, ou seja, a tua descendência, né? E vai herdar essa terra. E todo o povo será abençoado por ti, por tua razão. Isso é muito grande, isso é muito grande e é tremendo a promessa de Deus para Abraão. E ele não sabia, nem entendeu no momento, né, a proporção da grandeza de Deus na vida dele. Ele não tinha descendência. Né? Pois é. Já seria, para ele, já era tudo que ele precisava ter filho, e a descendência era, né? Tem que passar o seu legado diretamente. Deus é tão bom que a gente quer uma coisa e Deus faz. É verdade. E Deus abençoou não só espiritualmente ele, mas materialmente. E Abraão era rico, né? Ele era muito rico, Abraão. E ele mostrou a fé, né? O importante de tudo é a fé, né? Você crê no invisível. E ele creu, né? Por isso que ele é o pai da fé, né? E a gente tem que crer. O justo tem que viver daqui pela fé, né? E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, hoje, para a gente alcançar a promessa, tem que crer, né? Se Deus prometeu que vai te abençoar, a bênção não é só material, não, irmão. A bênção pode ser o quê? Tua saúde, os teus bens, que você tem uma bênção também, a bênção espiritual, tudo é bênção, né? Deus, ele tem prazer de abençoar, mas tem um requisito nisso aí. Né?
tudo tem, é, tudo tem uma forma de você obter, mas é necessário renúncia. Porque para você ser abençoado, tem que renunciar a muitas coisas. Primeiro, tem que obedecer e renunciar, né? Sem renúncia, você vai ficar patinando, irmãos. Porque Deus, ele é fiel com aquele que é fiel. Pode falar. Mesmo Temos tempo. para olhar natural, aquela situação de Abraão, dos pessoas, Natal, praticamente impossível. Ele Sim. estava nas mãos daquele que criou o homem, no maior equipe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que haveria trazer uma ressurreição na situação física perfeita. E aí, então, acontece esse grande milagre através dessa regeneração que o Espírito de Deus faz glorificada. E as condições dela da luz tornar-se grande. E ele mostrou, né, Geraldo? Ele mostrou a grandeza dele, porque o cara é estéreo, né? E depois da velhice, 100 anos, ele, 99, 100 anos, ter o filho. Olha, só Deus mesmo, né? Embora ele Só tivesse Deus. o Cristo, o poder desse Deus, Verdade. todas as pessoas. E interessante uma coisa, irmãos, que ele, sem ver Deus, mas ele adorava o Senhor. No lugar que Deus, que ele cantava, ele fazia um altar e sacrificava a Deus, né? E Deus se agradava, né, da forma que ele agia. Veja o jeito de Abraão, né? E ele agradecia a Deus, ele fazia um altar e agradecia, né? Sempre, no lugar que ele fazia, acendia sua tenda, ele fazia um altar e agradava a Deus, adorava ao Senhor. Terceiro tópico, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. Interessante isso aqui, irmão. Depois vamos comentar sobre isso. A dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abraão, além de Saraí, viajava com várias pessoas que pertenciam a seu clã. Além de animais que dependiam dos seus cuidados. O problema da fome era tão grave que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Que situação, né, irmão? Deus prometeu uma terra que manda leite e mel. Ele creu e foi. E quando chegou lá, irmãos, estava uma fome terrível. Mas a Bíblia não fala, irmão, que ele reclamou, ele murmurou. Não fala nada disso, né? Só que ele tomou uma posição, né? Entre a vida e a morte, ele disse, vou buscar a vida, né? E foi para o Egito. E foi para o Egito buscar o socorro. Mas Deus, irmãos, em Naum diz que, em Naum capítulo 1, versículo 3, para a memória, a parte A ou a parte B, ele diz que Deus tem seus caminhos na tormenta.
Então Abraão não entendeu porque Deus prometeu uma terra que manda leite e mel, que chegou lá só fome, e ele teve que sair, né, da terra para ir ao Egito. Dá para compreender essa situação? Não dá, né, irmãos? Mas Deus, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Não importa o deserto que tu esteja, não importa a situação que tu esteja. Se tu está firme com Deus, Ele vai te guiar e vai te guardar de todos os males. Mesmo a situação que assim, às vezes, aos nossos olhos, se torna impossível. A gente vê para o Abraão. Ele foi para lá. E Deus estava com ele. Vamos para o 3.2. A dificuldade de ir para o lugar certo. Havia uma fome na terra. Então, para onde ir? Qual a direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Né? Não importa a situação, irmãos. Quando está a situação, o barco quase afundando, né? O crente só tem uma opção: é orar, buscar e esperar. Porque sem oração, irmão, a gente não chega a lugar nenhum. O crente que não ora, ele não tem vitória. A oração é o combustível que nos impulsiona a levar até Deus. Porque lá onde vem o nosso socorro, né? Se a gente não orar em situação adversa, está difícil, só murmurar. Ah, Senhor, por que eu estou passando isso, por aquilo? Enfim, não, irmão. É nesse momento que você tem que dar as mãos e orar, pedir a Deus, né? Dê sabedoria, dê discernimento. O que eu vou fazer, Jesus? Dê uma direção. E Ele é fiel, irmão, para dar sempre um escape no momento oportuno. Mas tem que ser fiel. Sempre, né? Nós que estamos aqui na Terra, estamos tão livres de nada nessa vida, né? Nada, dos intempéries dessa vida, nem estão livres, né? Ao momento que você está bem, fica a montanha-russa, está em cima, né? Ao momento que você desce. E nesse momento que você desce, você tem que se apegar a Deus, não tem outro socorro. É no momento que você tem que rasgar seu coração e dizer: Senhor, vem, envia teu socorro, né? Porque a Bíblia diz que onde é que vem o nosso socorro? Vem, né? Do céu. Então é a oração. A oração é a chave da vitória. Parece estranho o fato de Deus tirar Abrão da sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abrão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idólatra, e de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia seca, severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando o filho de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar o socorro no Egito quando José governava. Então essa mesma história aconteceu já o neto de Abraão, né? Mas assim, olha, Deus tinha um propósito.
José passou todo o processo que os irmãos já conhecem, para ser governador, e já tinha revelado através de sonho aos seus irmãos e ao seu pai, que ele, né, seria o quê? Exaltado, e o seu pai e os seus irmãos não entenderam o projeto de Deus. E tudo aconteceu literalmente, o que foi mostrado no sonho, né? E para preservar a vida do povo, né, que Deus escolheu, né, Jacó, Deus permitiu uma grande fome para que eles fossem comprar alimento no Egito. E não sabendo que José estava vivo, né? Isso aí foi um grande projeto de Deus, né? Para o quê? Que o plano da redenção chegasse até a nós, né? E devido ao povo, né? Deus escolheu, ou seja, a descendência de Abraão, desde o quê? O Messias. Então Deus, ele é tremendo, né? Tudo aconteceu na direção de Deus. Esse plano, tudo que aconteceu na vida de José, só para preservar o quê? A descendência de Jesus. É impressionante, né? Mas Deus é Deus, né? É maravilhoso. A dificuldade em falar a verdade. O texto diz que, quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa e viram os príncipes de Faraó e gabaram-na diante do Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão o amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos, e servas, e jumentas e camelos. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ele tivesse um relacionamento conjugal com ela. O Senhor feriu o Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Então Faraó perguntou a Abraão: por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão mentiu a respeito de Sarai, porque teve o medo de que o egípcio o matasse quando soubesse que era a sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou-o e a sua esposa dessa situação tão difícil. Veja o cuidado de Deus, né? Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito e lá os príncipes, né? Os príncipes, quer dizer, não é os príncipes, eram os principais, né, que existia lá no Egito, se engraçou em Sara, né? E falou para o faraó. Aí o faraó disse: não, a mulher bonita dessa tem que ficar lá mesmo, né? E os aposentos. E levou Sara para os seus aposentos. Mas Deus, com seu cuidado, veja o cuidado de Deus para os seus, né? Ele permitiu Abraão ir para o Egito. E houve esse fato, né, de sua esposa. Ele, sabendo que era sua esposa, ele teve que mentir e falou que era irmã, mas verdadeiramente a Sarai, ela era a irmã de Abraão por parte de pai. Mas ele falou a verdade, né? Meia mentira, mas falou a verdade, e a Faraó. E o Faraó não sabia. Mas o cuidado de Deus é tão grande, irmãos, que Deus não deixou o Faraó tocar em Sara. Não deixou tocar em Sara.
E isso aí é tremendo, irmão. Veja o cuidado de Deus com os seus, né? Permitiu ele ir para o Egito, teve toda a situação, e Abraão, né, ficou pasmo, né? Ver a sua esposa aí, né, casar com outro, sabendo que era sua esposa, e a aflição, né? Abraão não passou, né? E agora, o que é que eu vou fazer? Se eu falar, eles vão matar. Eu tenho que aceitar. Mas Deus viu, né, a aflição do seu servo e tirou daquela aflição, né? Ele feriu o faraó e, e o faraó despertou, Deus despertou ele, porque ele tinha feito isso. Então, ele poupou que o faraó tocasse em Sara. E daí, irmãos, desde uma situação ruim, se tornou uma bênção. Quando o faraó soube que Deus revelou dentro dele sonho, disse, não, vai embora com a tua esposa, com as tuas coisas, e deu gado, deu isso, deu mais uma coisa, e deu mais uma serva, né? Para ele ir embora. E veio, nessa situação difícil, se tornou em bênção para Abraão. Mesmo assim, a gente vê o cuidado de Deus no meio de situações adversas. Amém? Convido o irmão Antônio fazer aqui a conclusão, né? Amém? Eu agradeço os irmãos. Tem alguma dúvida, irmãos? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Se tiver alguma dúvida. Esse é o momento. É o momento que o nosso teólogo aqui, né, tira. Misericórdia. Deus abençoe os irmãos. Amém. Queremos agradecer aqui o irmão José Nilson, que abriu esse trimestre para nós. Nós já estamos vendo aí que esse trimestre é um bom trimestre, já tem estudado, né? Vamos estudar sobre estes homens aí, como o próprio enunciado da revista diz, eles foram homens que o mundo não era digno deles, pela sua fé, pela sua crença em Deus acima de todas as coisas, como muito bem colocou o irmão Nilson aqui, é capaz até mesmo de sair do conforto, da sua zona de conforto, deixar todo o seu mundo conhecido, né? O ambiente onde eles estavam acostumados, onde eles tinham socorro, onde eles tinham para quem recorrer, onde eles nasceram e se criaram, né? E ser capaz de realmente seguir aquilo que Deus mandou, né? Sair da terra, do meio da parentela, ali para uma terra que, como disse o irmão Nilson aqui, ele não tinha a menor ideia de onde seria. Deus não explicou, Deus não disse o que tinha de bom e de especial lá, mas pela sua fé seguiram a Deus, né? Com tudo que tinham. E esse é o diferencial desses homens, né? A forma como eles serviram a Deus, como eles se dedicaram. Então, a nossa conclusão nos diz: como vimos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante da sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes da história bíblica. Irmãos, não existe, né, super-homem, não existe homem e mulher infalível. E as escrituras, né, elas são tão a palavra de Deus que não há ali uma defesa, como há, por exemplo, em livros, né, biografias às vezes, que destacam só o acerto das pessoas, só o seu lado bom. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, então ela mostra o ser humano como ela é, mostra os seus erros, mostra os seus acertos. E Abraão era um homem, como a gente viu aqui na lição, e em alguns momentos da sua vida ele falhou, né? Deixou de agir como esse homem de fé. Mas Deus é um Deus de misericórdia, né? E o importante é que Abraão era um homem de Deus, que buscava Deus, então Deus
o perdoa, Deus o ajuda e Deus restaura. Isso para nós é uma lição gloriosa. Nós não estamos aqui como perfeitos, mas estamos carentes da misericórdia de Deus, e Deus nos abençoa, e Deus nos guarda, e Deus faz com que a nossa história ela continue como foi a história de Abraão. Então, para nós é um exemplo, né, um modelo para que a gente possa seguir, né? Nessa fé de Abraão, capaz realmente de seguir para onde quer que seja, desde que Deus esteja com a gente, né? Isso é que é importante. Né? Nada substitui a presença de Deus, né? Você está na direção de Deus é uma coisa que é gloriosa, realmente, é o que nos dá, faz toda a diferença na nossa vida. Então, que nós possamos continuar como homens e mulheres de fé. Amém? Alguma pergunta, alguma questão? Se não, nós vamos orar, então, vamos terminar essa lição. E já estendendo o convite para que os irmãos estejam conosco nas próximas lições, será a bênção de Deus, e convidando sempre mais alguém para que a gente possa ter mais e mais alunos, né, nessa grande escola bíblica. Né? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós te glorificamos, Senhor. Obrigado, Deus, por mais essa lição, o começo de mais esse trimestre glorioso, Senhor, onde nós vamos aprender sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Nós vamos aprender sobre as suas caminhadas e como eles devotaram as suas vidas, suas famílias a Ti. Isso seja, Senhor, exemplo para nós, que a gente possa, Senhor, estar na Tua presença, buscando o Teu nome, Te glorificando. Dá-nos, Senhor, um pouco da fé de Abraão, capaz de caminhar contigo, sem perguntar para onde, Senhor, mas seguindo os Teus passos, Senhor, seguindo a Tua vontade, se dedicando, Senhor, em Te servir e buscar, Senhor, o Teu querer. Nós Te glorificamos por tudo, nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe a escola bíblica, abençoe os professores, os alunos, que cada um de nós possa, Senhor, tirar dessas lições, Senhor, um aprendizado glorioso que possa ser, Senhor, alimento para a nossa fé. Nós Te glorificamos por tudo e pedimos que o Senhor esteja conosco sempre, Senhor, e nesse trimestre a gente possa ser abençoado pela Tua palavra. Fica conosco, nós Te pedimos, Senhor, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos pedindo.